Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. O associativismo traz inúmeros benefícios para a sociedade, como a união para a defesa de interesses em comum, a tomada de decisões conjuntas, apoio a comércios locais e outros, indo muito além do crescimento econômico das empresas em si. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é um fenômeno que vem ganhando espaço no Brasil e que tem se mostrado importante para a construção de um país mais competitivo. No episódio de hoje do Pode Minerar, te convidamos a perceber o associativismo como uma união em prol de um bem comum e que, inclusive, se estende à sociedade civil em diversas camadas, com a possibilidade de maior expressão social, política, ambiental e econômica. Para falar sobre este assunto, nós convidamos Ricardo Gandra, que é jornalista pós-graduado em comunicação e marketing, comunicação empresarial, em imagens e culturas midiáticas, é professor e palestrante há mais de 20 anos. Ricardo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Maria Amélia Ávila, um prazer estar aqui no Pode Minerar. Vai ser um privilégio conversar com o Alexandre e com você sobre uma paixão nossa que é o associativismo. A gente convidou também para este episódio o Alexandre Melo, que é diretor de assuntos associativos e mudança do clima do IBRAM. Alexandre, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Olá, Maria Amélia, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no Pode Minerar. Um prazer também estar participando desse episódio com o Ricardo Gandra. Conhecemos bastante o trabalho dele como jornalista e será um prazer aqui conversar sobre associativismo. Muito obrigada pela presença de vocês. E já vamos começar para entender o que é na prática o associativismo, como é que ele se difere do cooperativismo, Ricardo? O associativismo ele é maravilhoso porque ele proporciona uma espécie de união. E no caso, no ramo em que eu trabalho, o associativismo empresarial, as associações empresariais e comerciais, as câmaras de dirigentes lojistas, elas cultuam uma troca de experiências exatamente muito rica que privilegia uma série de ações estratégicas em prol do segmento onde eles atuam. Então você tem aí troca de experiências, redução de custos, maior competitividade, compras conjuntas, capacitação, competitividade, a valorização das marcas, parcerias, são tantas coisas que a gente precisava fragmentar um pouco dessas vantagens, e eu sou muito entusiasta para falar de associativismo, porque a gente vê lá na ponta, né, Maria Amélia e Alexandre, essas benéficas, os comerciantes se interagindo, se aperfeiçoando, se fortalecendo e a coisa acontecendo da melhor maneira possível, né? Sim, corretíssimo, Ricardo. A questão do associativismo, ela é a melhor forma, que eu entendo, de atuação junto aos principais stakeholders das empresas. Da forma de associativismo que você vai ter ali uma consolidação do que o setor quer, junto a principais stakeholders, seja governo, seja terceiro setor, seja o próprio setor empresarial, onde ali você vai consolidar posicionamentos e a melhor forma de atuar para que em conjunto todos saem ganhando. Então essa é a grande benefício, né, que nós temos do associativismo, que é diferente do cooperativismo, né? O cooperativismo ele também tem essa nuance de representar também um certo setor, mas com outros fins que são compartilhados, principalmente quando é algum tipo de cooperação onde tem recursos financeiros que são acumulados para a cooperação, e aí repartido entre todos, né? No associativismo você tem uma entidade que ela representa ali todo um setor, toda uma característica específica das empresas junto aos principais stakeholders. Como eu atuo muito diretamente com associações comerciais, a gente sempre está conversando com os dirigentes das entidades, a gente percebe claramente, numa presença da gente lá, como palestrante em algum evento deles, a gente percebe uma série de benefícios. E assim, estou falando apenas de uma ação, tá? Então, em qualquer
evento que envolva capacitação, a gente percebe uma sinergia de vários empresários com o mesmo objetivo naquele evento. Então, todos ali estão se interagindo para poder se capacitar, melhorar a sua expertise no ato da venda, melhorando a prática da experiência do cliente. E eu acho que o associativismo ele é maravilhoso para o empreendedor. O micro e pequeno empreendedor, eu atuo muito pelo Sebrae, né, Alexandre? Maria Amélia. Então, o fato de você atuar pelo Sebrae, associações comerciais, CDLs, a gente percebe assim, claramente como é que as pessoas elas são mais entusiasmadas quando elas trabalham com associativismo, porque elas ganham de toda forma possível. Então, eu estou falando aqui de capacitação, e aí ali há uma redução de custos. Por quê? Porque quando você é associado a uma entidade forte, a uma entidade vibrante, uma entidade que realmente sempre mostra o seu nome na comunidade, no município onde está inserido, é óbvio que o associado vai ter um preço diferenciado naquele investimento, enquanto o não associado vai precisar pagar mais caro. Quando você pertence a uma marca de uma associação forte, a sua loja, o teu empreendimento, o seu comércio também é mais valorizado, porque há sempre uma chancela da logomarca daquela associação ou daquela CDL lá na tua loja, e quando vai um cliente, ele olha para aquele selo e ele já fala, poxa, é uma loja associada. Portanto, ele já tem ali um crédito na cabeça do cliente, uma percepção positiva. Então, nós estamos falando aqui apenas de um pequeno exemplo de como o associativismo pode impactar não só aqueles stakeholders que participam diretamente, mas aqueles também que participam indiretamente dele. Então, o associativismo é maravilhoso, gente. No quesito competitividade, a gente pode dizer que a associação ela tende a colocar as empresas à frente no mercado? É isso? Eu penso que sim, porque essas empresas que se associam, que se conectam a uma associação, elas têm uma série de privilégios de conhecimento, de capacitação, de vantagens competitivas que as outras que não pertencem, sem dúvida nenhuma, não têm. Então, essa série de vantagens, a associação comercial tem uma parte jurídica que quando você conhece a parte jurídica lá, o setor jurídico de uma entidade dessa, o cara pode fazer várias consultorias gratuitas à sua entidade, de maneira que você possa minimizar custos, assertivizar algumas ações estratégicas, e uma outra empresa qualquer que não é associada não vai ter esse conhecimento, né? Então, você foi muito feliz. Competitividade realmente é uma das grandes vantagens do associativismo. Você concorda, Alexandre? Complemento, sim, a fala do Ricardo, que realmente aquela empresa, né, ou o empreendedor que está ligado a algum tipo de associação, ele tem inúmeras vantagens e benefícios. Primeiro, como foi bem colocado pelo Ricardo, a credibilidade de ter uma associação por trás. Segundo, redução de custos, onde a associação pode prover benefícios em relação a várias temáticas. O Ricardo citou a questão jurídica, existem inúmeras outras tributárias, consultorias tributárias gratuitas que são realizadas principalmente para aqueles empreendedores e pequenas empresas que não têm uma estrutura interna para absorver algumas questões, a questão de licenciamentos ambientais, questões jurídicas, ou seja, é um arcabouço gigante que a associação tem cada vez, e isso, a própria associação no Brasil, ela tem visto essas oportunidades de melhoria do próprio setor onde ela atua e de trazer cada vez mais associados para que a represente, ou seja, é uma mão dupla. Ao mesmo tempo que a associação cresce e ganha posicionamento e peso na sua representatividade, você tem a empresa que está ali, que participa, às vezes uma pequena empresa que não tem essas condições e esses benefícios de forma isolada e que consegue através de uma associação. Então esse movimento é de mão dupla e sempre de crescimento. Agora, já que vocês falaram dessa questão jurídica, enquanto organização sem fins lucrativos, Alexandre, como é que se dá o patrimônio das associações? O patrimônio, né, no caso, falando até do próprio IBRAM, que é uma associação sem fins lucrativos, o patrimônio ele é das empresas que atuam, contribuem com o orçamento
para rodar todos os projetos e todas as atividades da associação, né? Então, nesse caso, nós temos no IBRAM um grupo de um conselho, hoje presidido aí por 23 empresas, entre as maiores empresas da mineração brasileira e médias empresas da mineração brasileira, onde maior parte do nosso orçamento é advindo desse conselho, né, que são as nossas empresas mantenedoras. E a outra parte que nós temos de complemento ao nosso orçamento, que são os demais associados. No IBRAM nós temos associados tanto da mineração em si, da extração mineral, extração de bens minerais, como também nós temos associados da cadeia da mineração, complementando com prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos, consultorias e até escritórios de advocacia que fazem parte da associação do IBRAM. O cara que não conhece, o empresário, o empreendedor, que não se associa, ele perde a oportunidade de um mix de parcerias que pode... Aí vamos voltar a falar aqui, além de ser vantajoso financeiramente, de poder capacitá-lo, de dar a possibilidade dele até fornecer aos seus funcionários, colaboradores, planos de saúde com mais vantagens, né? Quantas associações e comerciais CDLs que nós temos aí, parcerias com Unimedes, com planos de saúde, que tem as consultas SPC com preços simbólicos, apenas para que sirva de consulta e avaliação dos seus futuros clientes. Faculdades, gente, eu conheço várias entidades associativistas que têm meios acadêmicos ali como parceiros e quem é associado tem um desconto especial para poder estudar também, se capacitar, cursos técnicos, escolas de idiomas. Alexandre, isso é um brinde para o associativismo. E para quem se associa, não tem dúvida nenhuma que é um grande beneficiado dessa questão da parceria, ela precisa ser relevante. E eu falo o seguinte, hein, gente? O associativismo e também o cooperativismo, já colocado pelo Alexandre de maneira brilhante, aí algumas das suas principais distinções, elas são tão inclusivas, tão importantes no crescimento, na evolução de uma comunidade, que elas propiciam esse tipo de vantagens, mas que melhoram o desenvolvimento socioeconômico do município, porque está todo mundo estudando, está todo mundo se capacitando, está todo mundo tendo plano de saúde, então o capital gira. É um ciclo vicioso maravilhoso. O associativismo privilegia esse tipo de desdobramento. Agora, Alexandre, como é que a sociedade civil e as empresas elas podem atuar juntos para a evolução do associativismo no país? Que vem crescendo aí, né? Que vem crescendo cada vez mais, Maria Amélia. E esse ponto que o Ricardo nos trouxe aqui da parceria, ele é fundamental. O mundo não se move sem parcerias há muitos anos. E isso chegou há alguns anos também já no Brasil. Todas as associações veem aí as suas principais parcerias, onde consegue cada vez mais ter benefícios. Ou seja, nós temos que otimizar não só tempo, mas recurso financeiro, recurso humano, e onde a gente consegue com parceria. Hoje é impossível você ter uma associação com atuação em vários setores que prestam serviço ao tipo de um setor. Por exemplo, se você não consegue ter uma estrutura jurídica completa dentro de uma associação, uma estrutura ambiental, você não consegue ter uma estrutura de capacitação, você precisa sempre de ter as parcerias. Muito bem colocado pelo Ricardo. E as empresas, sim, elas devem se associar, elas devem procurar a sua melhor associação para que a represente. Em vários casos, a associação ela é primordial para uma representação, principalmente em alguns stakeholders que eu vou dizer ao governo. Falando a nível nacional, ao governo nacional, precisamos de ter as associações nacionais que vão ali fazer a interlocução pelo setor. Em alguns momentos, e em pouquíssimos momentos, que ainda acontece, mas e às vezes é necessário, dependendo da situação, a empresa ela tem ali a opção de ir sozinha resolver algum assunto junto ao governo, junto a algum stakeholder específico, mas a associação justamente ela está ali para representar o setor e não falar em nome de uma empresa X, empresa Y. Então, nesse formato, eu vejo que as empresas precisam ter a sua representação e a sociedade civil também, ela se organiza para ter
a sua representação através de ONGs, através de outras associações também sem fins lucrativos, até com associações com fins lucrativos também, nada proibitivo para isso, mas a sociedade em geral, isso no mundo já vem muito no modelo americano, modelo europeu, dessa formação da parceria e de que a associação é o melhor modelo de trabalho. Até porque une forças, né? Sim, com certeza. A ideia é justamente essa. Juntos somos mais fortes, né? Não existe esse slogan? Estava escutando vocês aqui e o Alexandre ele faz uma leitura muito assertiva e brilhante assim, do associativismo no nível macro, né? No nível nacional, de representatividade. Eu sou muito amigo do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, Zé César da Costa, que é até mineiro também, e tem um trabalho brilhante voltado para o associativismo, para o movimento cedelista, sempre buscando com o governo, com a Câmara, enfim, com as entidades políticas, tentar melhorar um pouco da legislação voltada para o comerciante, né? Voltado para o varejo, voltado para o micro e pequeno empreendedor. E aí, troca de experiência é um negócio mágico também, né? Eu tive o privilégio de participar assim, de alguns cafés com associados, Alexandre, em que ali é feito um network tão importante, porque eu trabalho aqui no segmento, eu faço prestação de serviço de cursos e palestras. Aí o outro profissional trabalha com escola de língua, o outro trabalha com confeitaria, o outro sujeito tem uma autoescola, o outro lá tem uma loja de eletrodomésticos. Cara, ali é uma troca de experiências, de cases, em que muitas das vezes, apesar dos segmentos de comércio serem distintos, você consegue otimizar ou customizar aquela experiência para o seu negócio. Então, a capacitação está na troca de experiência também. O associativismo, ele privilegia esse ajuntamento de pessoas assertivas, pessoas boas, empreendedores que estão ali lutando, trabalhando, e muitos deles cases de sucesso e que trazem nas suas histórias verdadeiras inspirações para que outros micro e pequenos e depois grandes empreendedores surjam e prosperem aí nos seus mercados. Vocês concordam com o que eu estou dizendo ou eu estou viajando aqui na maionese? Perfeitamente, Ricardo, e complementando a ótima lembrança desse ponto que você nos trouxe, que é a troca de experiências interna e externa. Interna, quando eu digo os empreendedores, as empresas ligadas àquela associação, ela tem uma troca de experiências, troca de melhores práticas, sempre buscando a sustentabilidade, seja ela econômica, ambiental, social, muitas das vezes até a prioridade é econômica, que vai puxar as demais, ambiental e social, né, através da econômica, mas também a troca de experiência entre as associações. O IBRAM, nós participamos de troca de experiências junto à Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, com outros setores empresariais brasileiros, que são grandes setores da economia brasileira, junto ao setor siderúrgico, junto ao setor químico, junto ao setor florestal, ou seja, é um ganha-ganha, onde existe a troca de experiência externa entre entidades e a troca de experiência interna entre os associados. Isso é magnífico, é o modelo ideal. Com certeza. E aí eu queria que você explicasse, eu vou pegar esse gancho, Alexandre, para você explicar como é que o IBRAM vem construindo, junto às mineradoras associadas, um setor mineral melhor. Perfeito, Maria Amélia. Justamente isso que eu venho falando. O IBRAM, desde a sua concepção, desde a sua fundação, o IBRAM trabalha não só com o associativismo de empresas mineradoras, mas também empresas que fornecem, que são da cadeia da mineração. Isso a gente tem sempre aberto essa estrutura para que a gente tenha a melhor troca de experiência entre a cadeia da mineração e o setor mineral em si mesmo, as mineradoras, para que a gente tenha aí as melhores práticas e também, como até por estatuto, nós não podemos fomentar business, né, negócios entre os associados, mas de forma até direta nós temos um fórum que é destinado para isso, que é a Expo IBRAM, que acontece anualmente, esse ano em Belém, no final do mês de agosto, e no próximo ano, em 2024, teremos a edição, que é a maior delas, em Belo Horizonte, como sempre acontece nos anos pares. E ali é o fórum ideal
não só para aqueles associados da cadeia da mineração e mineradoras do IBRAM, mas outros também que tenham interesse em entrar nesse associativismo e realizar ali seus negócios. Ali é o fórum ideal, que é de interesse de todos, mineradoras e cadeia da mineração. Então é isso, a gente constrói esse formato através do evento principal, que é a Expo IBRAM, e também através de grupos de trabalho e comitês e GTs que nós temos diversos dentro do IBRAM, que a gente tem a participação em vários deles exclusiva para as empresas mineradoras, mas não deixando de convidar e colocar para participar uma empresa da cadeia da mineração que tenha alguma expertise de interesse do setor como um todo. Ela não está indo ali para vender o seu negócio, prestar o seu serviço, vender o seu produto, ela está indo ali para poder explicar um assunto que ela tem grande experiência e que seja de interesse do setor como um todo. O IBRAM é uma entidade extremamente importante, porque nesses 47 anos ela deve reunir aí mais de 130 associados, né? Sim, hoje no IBRAM nós temos em torno de 160 associados, por volta de 50% desse número são empresas mineradoras, as grandes mineradoras brasileiras estão conosco, várias das médias mineradoras e algumas pequenas mineradoras também. Isso aí dividido em várias categorias, porque dentro da mineração você tem várias categorias de mineração, né? Você vai desde os agregados, areia, cascalho, até as grandes mineradoras com maior volume de produção, que é o minério de ferro, passando aí por diversos bens minerais. E temos a outra, basicamente os outros 50% dos associados, são empresas ligadas à cadeia da mineração. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho, Alexandre, a questão da diferença. Por que algumas pessoas utilizam o termo terceiro setor para se referir às associações? Como definir o terceiro setor? O terceiro setor, ele tem esse conceito aqui no Brasil, né, de que são destinados à sociedade. O terceiro setor, ali nós enxergamos dentro do meio empresarial o terceiro setor como se fossem as ONGs, né, que de forma organizada e coordenada tem ali a sua instituição, a sua associação, ou existem outras categorias também de conjunto dessa estrutura. E de uma forma geral, no Brasil, existe esse conceito, o terceiro setor ligado mais à sociedade e ligado principalmente às ONGs. Ricardo, me fala um pouquinho aqui, você tem aí 20 anos aí que você está nesse segmento, né? Que você leva palestra para as associações comerciais. Quais são os avanços que você percebe? Qual que é o cenário do Brasil no associativismo? Como é que você analisa tudo isso, desde que você começou há 20 anos? Os 6 primeiros anos meus foram dedicados exclusivamente ao meio acadêmico. Aí, nos últimos 14 anos, sim, aí eu ofereço as minhas palestras para associações comerciais e CDLs, e os SEBRAES, né, que também a gente atende de maneira bastante constante, mas também eles precisam de uma ação voltada para uma associação comercial. Então o SEBRAE acaba que fomenta associações comerciais e CDLs, que são entidades parceiras. Respondendo à sua pergunta, eu vejo com muito entusiasmo e vejo com muito crescimento, porque eu gosto sempre de falar uma frase que você só se encanta com algo que você conhece. Tem muitas empresas que não se associam porque desconhecem os grandes privilégios e as vantagens de se associar a uma associação comercial ou uma CDL. Então, eu vejo que há um crescimento bastante considerável em todos os estados. Eu já fui em 20 estados brasileiros trabalhando, acho que posso fazer aqui uma leitura de cenário até mais interessante, um pouco mais robusto, mas eu vejo com muito entusiasmo, porque os associados estão percebendo cada vez mais que participar de uma associação comercial só traz benefícios, só traz vantagens, só traz uma competitividade maior em relação àqueles que desconhecem ainda o poder do associativismo. E eu gosto de usar essa terminologia, o poder do associativismo. Quem pertence a uma associação comercial, que pertence a uma CDL, consegue ver ali na ponta
e rapidamente, não precisa ter um conhecimento aprofundado do que é ser um associativismo, que quer ser associativista, melhor dizendo, para poder sentir esses benefícios. E a gente conversando com empresários, a gente percebe isso claramente. Temos aqui em Minas Gerais o presidente da Federaminas, o Valmir Rodrigues, é um entusiasta do associativismo e ele fala muito isso. As empresas que se associam passam a ter uma outra conotação, uma outra percepção de mercado. Então, melhora a capacitação de pessoal, tem maior competitividade, a lucratividade ela é conseguida de maneira mais rápida, as empresas melhoram aquilo que a gente chama de conceito de loja, né? Porque às vezes a loja existe lá num ponto físico, mas ela não tem um porquê, um para quê, ela simplesmente coloca um monte de produtos lá e coloca a Deus dará para os clientes. Mas os clientes gostam de se conectar a boas experiências. E as boas experiências, ô Maria Amélia, elas são claramente detectadas quando você entra num ambiente em que você se conecta. Eu falo que para a gente ser um bom vendedor, passando só um pouquinho o assunto, vendendo produto ou serviço, eu preciso me conectar com quem compra o meu produto ou serviço. Se eu não me conectar, e as lojas melhoraram muito esta questão do conceito, essa questão do empreendedorismo, da cultura empreendedora. Muitos dos associados, às vezes, começam pequenos e com a participação, com o envolvimento, com a ajuda de uma entidade associativista, crescem ali, viram um case de sucesso. Por causa de quê? Da assessoria jurídica, que minimizou o impacto dos custos, por causa da capacitação, que envolveu seus funcionários e melhorou a experiência do cliente, por causa de uma consultoria que deu a possibilidade dele abrir uma franquia em outro município. Isso uma associação comercial ou uma CDL pode fazer pelos micro e pequenos empreendedores. Nós vemos que em diferentes estados, em diferentes culturas, né, porque o Brasil é gigantesco, a adesão para uma associação ela é diferenciada, né? Você vê um mineiro já é um pouco mais desconfiado, ele precisa ver ali o vizinho dando certo para poder, vou entrar nessa. Já em São Paulo já é diferente, é o bloco inteiro entrando. Então, assim, de certa forma, o principal é o boca a boca e a transparência da comunicação, do que aquela entidade ela está fazendo em prol daquele setor específico. A partir do momento que a comunicação funciona, todo mundo entra, todo mundo vai ver a vantagem e vai entrar. Você pode ter o melhor produto ou serviço, você pode ter a melhor entidade do mundo, mas se as pessoas não souberem o que ela faz, não vai adiantar nada. Então tem que se usar aí de uma estratégia bem interessante, que possa invadir as redes sociais, que possam também entrar dentro dos estabelecimentos comerciais através dos trabalhos de formiguinhas, daqueles funcionários das entidades associativistas, mostrando exatamente o que tem sido feito, o que pode ser feito, o que ainda será feito pelo empreendedor, pelo comerciante, pelo futuro associado. Então é muito disso que o Alexandre falou. A entidade pode ser valorosa, ela pode ser muito impactante, mas ela só vai ter um crescimento mais robusto se mais pessoas souberem exatamente desse impacto. Com certeza. Bom, gente, para a gente encerrar, a gente vai pensar no associativismo para além do setor empresarial. A gente tem um exemplo aí, claro, de união em prol de um bem comum recente, que foi a pandemia de Covid-19, quando o mundo todo precisou se unir para cuidar da vida, cuidar das pessoas, né? Qual que é, Alexandre, para você o papel da população e das organizações da sociedade civil na evolução social do país, principalmente você que falou agora há pouco aí sobre essas questões, né? E elencou a questão social aí. Como é que atitudes rotineiras podem contribuir? O exemplo da pandemia foi o melhor exemplo de parcerias, o que nós já falamos ali atrás, que o Ricardo nos trouxe, de que tudo funcionou, todos os setores, seja eles o terceiro setor, setor empresarial, governos, todos eles se uniram em prol
de combate a uma situação que era de extrema urgência para o mundo inteiro. Se não fosse essas parcerias, o que proativamente vários setores empresariais colocaram, fazendo doações, tanto de recursos quanto equipamentos, e não só da pandemia, mas todas as situações de eventos extremos que acontecem, principalmente aqui no Brasil e em outros lugares também, quando tem um incêndio que aconteceu lá agora no Havaí, quando tem um calor excessivo na Europa, quando tem queimadas no Canadá, quando tem aqui no Brasil enchentes, todos os setores se unem em parcerias para poder buscar o bem melhor que a vida humana. Então, é a melhor forma que nós temos aí de associação em geral, né? Isso tudo é uma associação. Toda a junção desses setores, dessas entidades associativas, quando se juntam, se transformam numa grande associação em combate ou em prol de interesse único para ser resolvido. Se a gente puder tirar algo de interessante, de aprendizagem, de lição, teve um case, aquelas feiras de legumes e verduras que aconteciam ao ar livre foram minadas, né, com a pandemia. E um conjunto de pequenos produtores rurais que estavam ali praticamente 2 vezes na semana para vender diretamente para o seu público, né, para o seu consumidor, sem atravessador, diretamente da roça, da sua pequena propriedade. Essas pessoas se juntaram numa rede social e começaram a se organizarem para fazer uma venda delivery num único espaço físico. Então, essas pessoas se organizaram para fazer essas entregas exatamente nos dias em que as feiras aconteciam. Basicamente, as pessoas passavam de carro, faziam a solicitação do pedido pelo cadastro que ali já tinham, muitos dos feirantes conseguiram fazer cadastros antes, e isso ajuda muito, né, nesse momento da gente assertivizar uma experiência com o cliente. E aí o produtor não perdeu, o cliente também não perdeu, ao contrário, conseguiram mais uma solução para que, além daquele comércio da feira que acontece todas as quartas e domingos, existem até hoje aquelas pessoas que preferem fazer uma compra delivery. Eles permitiram que essa compra continuasse como uma forma extra de aquisição de um produto da roça deles. Então eu achei maravilhoso. Um conjunto de pessoas que se uniram em prol de um único objetivo e que se associaram buscando exatamente soluções frente a uma crise que foi, todos aí já sabem o que aconteceu. Mas eu achei maravilhoso porque o Alexandre me deu essa deixa e esses cases eles servem para nos inspirar, porque nós podemos ser mais humanos, a gente é ser humano, mas a gente pode ser mais humanos até nas práticas associativistas. Bom, com isso, eu vou agradecer a participação de vocês. Eu conversei aqui com o Ricardo Gandra, que é jornalista, também pós-graduado e palestrante há mais de 20 anos. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente do Pode Minerar, Ricardo. O privilégio foi meu, privilégio maior ainda de ter conversado com o Alexandre e sempre trazendo muito conhecimento sobre associativismo, e fico à disposição do Pode Minerar de vocês sempre que precisarem da nossa participação. Gostaria de agradecer também a presença do Alexandre Melo, que é diretor de assuntos associativos e mudança do clima do IBRAM. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Maria Amélia, eu que agradeço, realmente estou muito feliz, esse podcast, né, esse Pode Minerar, bem rico, uma questão que é importante para todos, para o desenvolvimento que nós precisamos ter cada vez mais no nosso país, e também a alegria de conhecer o Ricardo Gandra com essa sua alegria, né, com esse prazer em falar sobre associativismo. Um grande prazer, muito obrigado, Ricardo, e Ana Amélia, estou também à disposição para quando precisar. Muito obrigada. Só para lembrar, o Alexandre já falou aí sobre a Expo IBRAM 2023, ela acontece entre os dias 28 e 31 de agosto no Hangar Centro de Convenções e Feiras
da Amazônia, em Belém, no Pará. Não perca! O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.